shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd be... Boa noite, uma terça-feira iluminada, trazendo o nosso jornalismo social informativo repleto de notícias, repleto de news. E hoje, a meu convite, nós recebemos por mais uma vez aqui no nosso Leandro Camargo em Diamond, a doutora Lauana de Lima Bezerra, ela que é advogada e é também especialista em direito penal ou criminal, como você desejar. E hoje, substanciosas informações no nosso Diamond, falando a respeito de feminicídio, criminalidade e também sistema prisional. Três temas bastante dificultosos, bastante repletos de informações e de interpretações, mas com a leveza de Leandro Camargo em Diamond, nós vamos tentar transmitir, vamos transmitir a vocês tudo o que se relaciona a estes três itens que tanto gera polêmica a nível internacional, nas nossas reportagens, nas apresentações nos jornais, nos meios de comunicação, tanta gera polêmica, e esse é o momento que, ao menos para o nosso norte de Santa Catarina, a gente esclareceu um pouquinho a respeito. Boa noite, doutora Lauana, que bom tê-la conosco aqui no nosso Diamond novamente. Boa noite, Leandro. É uma honra, é sempre uma satisfação estar aqui com você, né? Você tá bem estiloso hoje, bem fashion. Pois né? é, menina, até de óculos, eu tô lá da Crafts Ótica, hoje um Fendi, porque a gente tem os nossos segredinhos, né? E às vezes a gente precisa dar uma escondidinha para depois ressurgir diferente, né? Tá lindo, mas o tema é bastante interessante. Eu acho que nós não conseguiremos esgotar na sua plenitude todo o assunto, mas é um assunto bem interessante, né? Polêmico também, mas tenho certeza que vamos conseguir transmitir da melhor forma possível para os telespectadores de casa. Começando, que a gente sabe que, eu não sei se antes era mais tabu, e a gente não comentava, e resolvemos entrar em 2019 com essa efervescência, ou as mulheres resolveram abrir a boca, como eu digo, colocar a boca no trombone, e os casos começaram a aparecer. Entre todas essas ações que a gente vê todo dia, o quesito feminicídio, doutora, o que é o feminicídio? Porque daqui a pouco os homens, as pessoas, as outras mulheres, enfim, todo mundo vai ficar com medo da história e vai ficar todo mundo quieto, ninguém vai falar nada para ninguém. Como é que é essa história? Então, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio que ela entrou há pouco tempo no nosso Código Penal. Ela qualifica o crime de homicídio, mas há uma confusão, né? As pessoas têm uma tendência a confundir o crime de feminicídio com o femicídio, que é o homicídio de mulher, né? Então, o femicídio é o homicídio, a morte, né, o assassinato de uma mulher, por exemplo. E o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Parágrafo 2º, inciso 6º e a linha A também, que explica o que seria essa condição, né, da mulher, da discriminação, do menosprezo à condição de mulher. O problema do crime de feminicídio, a meu ver, é uma interpretação que talvez seja um pouco dúbia, né? Porque quando a gente diz que o crime de feminicídio, ele ocorre, na maioria das vezes, no âmbito doméstico, não significa que necessariamente todos os crimes, por exemplo, da Lei Maria da Penha, sejam um feminicídio. Porque, por exemplo, rolou naquela casa uma discussão, né, e o companheiro ou a pessoa que estava presente, o homem, enfim, alguém que estava presente, atirou e aquela mulher morreu. Foi assassinada.
Isso é femicídio ou feminicídio? Depende das circunstâncias do crime. Para ela caracterizar a qualificadora do artigo 121, ela tem que ter a circunstância do menosprezo e a discriminação à condição de mulher. Então, não são todas as situações. E é difícil verificar, né? Porque é uma linha muito tênue. Parece que quando o homem abusa, arbitra da condição de ser homem, de ser mais forte, e pratica violência contra a mulher, fica muito difícil perceber quando é a discriminação, quando que há o abuso, o menosprezo e quando é simplesmente uma violência doméstica. Porque o motivo fútil dá a impressão que qualquer razão para você bater num outro ser humano é fútil, porque o ciúme é fútil. Né? O egoísmo, quando eu deixo de respeitar a minha parceira, a minha convivente, passo para a agressão, já é um motivo que é difícil você conseguir qualificar, né? Então, o grande problema do feminicídio no Brasil, a meu ver, né, me parece que é você conseguir qualificar o crime de maneira correta, porque a gente tem essa linha tênue que a gente não consegue dizer ao certo quando é por uma razão, quando é outra. E uma outra coisa, essa questão de ser a violência doméstica não significa que todas as violências praticadas no âmbito do lar sejam um feminicídio, não necessariamente. Aí se enquadra mais violência contra a mulher. Violência, agressão, a agressão da Lei 11.340, que é a lei da Maria da Penha, mas a gente não são todas as situações, Sim. né? Então o feminicídio ficaria mais para aqueles casos onde você humilha, denigre, faz chacota, coloca aquela pessoa, aquela mulher inferiorizada, seria isso? Sim, isso poderia adentrar a Maria da Penha. Mas a gente também não pode esquecer daquela coação moral, né? Que a mulher sofre, que é uma violência que ela sofre todos os dias e que ela é muito difícil de ser percebida, né? Muitas vezes nem a mulher se dá conta que está sofrendo essa violência. Quando diz que ela não é nada, que ela é feia, que ela não produz nada, que ela não ganha dinheiro, quando... Sim, aí se o cara vai lá e matou ela, é feminicídio? Aí é que Nesse caso. Aí você vai ter que ver se você consegue qualificar, se é realmente... Se existiram, além dessas, outras circunstâncias que serviram para qualificar o crime, né? Para se tornar mesmo um feminicídio. Olha, tem até um difícil. telefone tocando aqui. Meninos, por gentileza, eu não vou atender as chamadas agora. Se puderem atender aqui para mim, dizer que a gente está ao vivo, por favor. Alguém vem aqui para a gente continuar com a nossa conversa. Por gentileza. Olha, viu? Alguém já veio resolver aqui, levar o telefone, porque você sabe que a gente está a partir das 11 da noite aqui ao vivo conversando com vocês. Mas como aparece o telefone ali, as pessoas querem saber dito a esse tema maravilhoso. Porém, fica deselegante com o nosso convidado. O Gui já levou meu telefone, já colocou no modo avião no silencioso e a gente continua por aqui. Mas, doutora, que coisa complicada isso. E para quem vai julgar, como é que é isso? Que cabeça mais discernida de uma coisa para outra? Como é que é o trabalho de vocês, advogados, especialistas, para qualificar? Meu Deus, é muito complicado. Pois é, e pense ainda, Leandro, que um crime de homicídio vai ser julgado pelo tribunal do júri, né? Então, as pessoas que julgam no tribunal do júri, o corpo de jurado, na maioria das vezes, são pessoas leigas, né? Como o cidadão comum e que muitas vezes ele pode não conseguir entender, né? Todo esse caráter da qualificadora do crime e pode não qualificar, né? Então, o assassino ainda poderia ser beneficiado por isso e ter ali uma diminuição na pena por não conseguir a promotoria incidir uma qualificadora, por exemplo. Sim. E nesse quesito aí já entramos em feminicídio e no quesito criminal, né? Entrando nas particularidades da criminalidade, enfim, como estão os números, está bastante comum
na nossa região, em Joinville? Como é que vocês vê esse quesito? Então, segundo a Secretaria de Segurança Pública, a gente teve um dobro no aumento do feminicídio no estado de Santa Catarina em relação ao ano passado. Ali no começo desse ano, a gente estava com um índice de 15%, né, de feminicídios. Se você parar para pensar que a gente tem essa dificuldade de conseguir qualificar o crime quando realmente há um feminicídio e no aumento das mortes no geral, pode parecer pouco, mas não é não. É um número que ele assusta, né? Porque existe ainda esse patrimonialismo, esse nosso código, essa visão meio machista em relação ao assunto, como que faz parecer em algumas situações que a vida do homem valeria mais do que a da mulher, e isso não é verdade, né? Então a gente se sente muitas vezes uma impunidade, né? Sim. Mas também a gente vê que a lei tá tendo um mecanismo, como essa qualificadora que agora a gente já tem, né? Para que há esse controle de freios e de contrapesos, para que a gente não torne fútil esse assunto, né? Que a gente não dê para ele o valor que ele realmente merece ter. E em termos de pena para estes crimes, é similar a pena para feminicídio e a pena para Maria da Penha, por exemplo, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas em linhas gerais, feminicídio começa em 12 anos. Então, é uma quantidade que ela é maior do que o homicídio comum, começaria em 8, o feminicídio já começa em 12. Então, a gente vê um empenho bem grande do legislador em realmente punir esses crimes e dar a ele o valor que ele realmente merece ter. Então, acho que é uma resposta, sim, da sociedade. Quando o colega, digamos, não interpreta com exatidão e veemência esse quesito do feminicídio, da Lei Maria da Penha, da agressão, enfim, né? Mais para frente, há a possibilidade do réu pedir uma abertura de caso ou recorrer, enfim. Quando fica uma brecha, por exemplo, que no momento da defesa, o colega, por exemplo, não se sentiu ou não transpassou, não repassou a informação com exatidão perante aos demais, e mesmo assim, claro que o réu teve a sua condenação, mas ele pode contestar depois esse quesito Maria da Penha, feminicídio, agressão, enfim. Ele pode contestar, sim, ele sempre vai poder recorrer, ele sempre é um direito dele, né? Mas o ideal é que ali no momento da aplicação da lei consiga se visualizar isso de todas as formas, que haja um empenho para que isso realmente aconteça, e para isso é preciso um trabalho de equipe, né? Um bom laudo pericial, um bom laudo do IML, que prove que realmente a mulher sofreu aquelas lesões e que isso de alguma forma tem uma conexão com essa qualificadora do crime. Então há várias formas de se fazer isso. A gente fala mais em companheiro, namorado, marido, enfim, mas a gente sabe que essa agressão, né, essas atitudes desagradáveis contra a mulher podem partir de N pessoas, né? Pode vir por um vizinho, um colega de trabalho, até mesmo de um filho, por que não? Sim, sim, não precisa ser necessariamente a violência que ela é causada no âmbito doméstico. Isso traz um pouco de confusão, né, no entender das pessoas, porque está ali disposto no inciso A, mas não necessariamente essa violência precisa ser aquela violência sofrida no âmbito doméstico, não há necessidade. Sim, porque às vezes, de repente, você está num transporte coletivo, você está na rua, né, você está, enfim, em um ambiente tido como social, e podem acontecer fatos ou um fato agregador direto. Sim, sim. Com relação à Lei Maria da Penha, ela é tida mais como uma violência no âmbito doméstico. Mas a violência contra a mulher, ela pode acontecer de diversas formas, né? E a gente está vendo isso com mais frequência, porque a gente tem visto comumente, né, muitas vezes, esses crimes, principalmente de médicos que abusam de mulher. Acabou de ter um outro caso, né? Isso que o médico é feminicídio. Não. Não. Esse é o Enquadra abuso Maria da Penha, mesmo. abuso.
abuso. É, mesmo, o abuso, o assédio sexual. Então, são outras formas. É que isso está ficando, com o passar do tempo, né? Essa atualização, modernidade, divulgação dos meios de comunicação, isso está se tornando mais perceptível, mais visível, né? A gente está conseguindo ver isso. Porque antigamente a mulher ia no médico, o médico abusava dela, ela tinha vergonha, né? Ela era Sim. mal vista contra a sociedade. E hoje você vê que isso tá comum. Esse crime mesmo que aconteceu agora, as primeiras 3 mulheres foram obrigadas a fazer um acordo, porque o médico ameaçava elas, que se elas não fizessem um acordo, não pedissem desculpa, eles iam processar ela. E como era uma pessoa que tinha uma condição que não tinha tanto conhecimento, não tinha tantas condições financeiras, ela tinha medo, se sentia coagida e aceitava fazer aquilo. Mas como um monte de mulheres resolveu denunciar, isso se tornou notório. É que às vezes, né, como eu digo, a ocasião faz o ladrão. Fez a primeira, não deu nada, vai para a segunda, não deu nada, vai para a terceira, mas de repente alguém abre a boca. Esse médico mesmo, ele estava há 30 anos filmando as mulheres, né, em condição assim de vulnerabilidade. E é muito ruim. E hoje, né, as mulheres, elas têm essa força, elas não aceitam mais se calar diante dessas arbitrariedades. Eu, às vezes, fico me perguntando, doutora, num âmbito familiar, por exemplo, né, das mulheres que são coagidas, que apanham, que se submetem a essa não condição feminina, digamos assim, na totalidade, né? Será que no decorrer daquilo não tem, assim, uma marreta, uma cadeira, sei lá, alguma coisa que possa dar um discernimento e jogar na criatura, né? Porque às vezes é demais, tem relatos assim de anos a fio, passando por aquilo, porque eu acredito que uma vez na vida você dá um susto no coisa, tá incomodando, você joga uma panela na criatura, né? Não deu certo aquela panela, joga duas, joga 3, joga a casa inteira. Né? O problema é que, assim, por que essas mulheres sofrem essa coação e não falam, né? Muita gente até costuma dizer, a mulher merece apanhar, merece o que está acontecendo com ela. Olha a roupa que ela saiu, olha não sei o quê. Só que não merece, não. A gente não sabe o que aquela mulher está passando, a gente não sabe como é o dia a dia dela e a gente não consegue entender como ela sofre essa coação moral e aceita, né? Então, as mulheres em situação de risco, de violência doméstica, elas passam tanto tempo ouvindo aquela coação moral que em determinado momento da vida dela, elas passam a acreditar que elas merecem aquilo. Elas deixam de pensar que elas têm importância e que elas vão conseguir resolver, né? Veja que tem muitas mulheres que têm muitos filhos e elas pensam nos filhos e pensam em como a sociedade vai vê-la, né? Porque ainda existe aquele preconceito, né? Se está apanhando é porque merece, quando na verdade Sim. Isso não é verdade, isso não é real. Porque ninguém merece apanhar. Se a sua relação, se o seu relacionamento está num ponto em que o teu companheiro precisa te bater, te agredir, para que você entenda aquilo que ele está falando, ou que as discussões estão sendo tão inevitáveis, você tem que ter coragem de tomar uma outra atitude. Não aceitar aquilo, né? Então, é difícil. O que é pior na sua concepção de trabalho, até de assessorar essas mulheres, né? É o verbal ou o que machuca mesmo, é o bater? Porque às vezes o bater é momentâneo. O verbal, ele vem por um longo período massacrando aquele intelecto. Eu penso que o verbal, porque o verbal ele gera consequências externas. E geralmente quem está suportando há muito tempo a agressão verbal já passou pela violência física, mas a pessoa tem uma dificuldade, ela tem medo e por isso ela não fala. Então, eu acho que a violência verbal, ela pode gerar cicatrizes talvez até maiores do que a violência física, né? Porque às vezes a mulher apanhou aquele momento e ela não teve coragem, mas um vizinho viu, o filho viu, o pai viu, a mãe viu, mas a coação moral, ela não é vista, ela só é suportada, e ela é suportada dia após dia, e isso deixa marcas em toda a vida da mulher, porque ela vai ter dificuldade na hora de procurar um emprego, na hora de ter um outro relacionamento, no relacionamento dela com os filhos, porque ela não consegue, não suporta lidar com aquela situação.
Nossa, viram como eu falei que ia ter muita informação para você? E aí o papo foi indo, eram até pessoas tentando falar comigo pelo telefone, querendo perguntar, mas eu guardo as perguntas e respondo depois. E a gente até ficou na expectativa, você de casa, da nossa maravilhosa chuva de Diamonds. Então vamos enricar a nossa vinheta, por favor. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo. Pra catarinense, ontem a gente esteve no Rio, numa recepção calorosa. Retornamos. Para você que deu aquela fugidinha para tomar um cafezinho ou uma aguinha, estou com a nossa visita maravilhosa, esclarecedora, da doutora Lauana de Lima Bezerra, que é advogada especialista em direito penal. E nós estamos falando de feminicídio, de sistema prisional, de criminalidades, enfim. E aqui, enquanto você apreciava a nossa abertura, nós estávamos falando aqui, eu perguntando, né, se tudo que já foi divulgado até hoje pela mídia com respeito ao feminicídio na sua concepção realmente foi feminicídio, ou foi violência doméstica, ou foi Lei Maria da Penha, como você interpreta? Eu acho que nem tudo é feminicídio, porque quando a gente ouve na mídia, a gente ouve com todos aqueles rigores, né, de crueldade e em muitas situações para além daquilo que realmente foi divulgado. Então tem que ver a situação, caso concreto, para poder se ter certeza dessa qualificadora. Me parece, pelo que a gente vê, que sim, mas a gente não vê todas as nuances do crime, né? É porque a gente pensa, pô, um homem bateu, esquartejou uma mulher dentro de um apartamento. Ah, por si só já é um menosprezo à condição da mulher, né? Porque se ela Sim. fosse mais forte, não faria isso. Mas não é. Incidir a qualificadora não é tão simples assim. É circunstancial. Tem que ver como que isso aconteceu. Se teve os agravantes para determinar feminicídio ou não, né? Sim, pode ter sido só porque era uma briga de casal mesmo e eles se desentenderam e ele se achou no direito de fazer aquilo simplesmente, sem incidir a qualificadora. E aí seria só o femicídio. Sim, o homicídio de uma mulher. De uma mulher, né? Uhum. Veja só. Já defendeu, já esteve em júri para estes quesitos, doutora? Sim, já estive. E conseguiu defendendo ou acusando? Contra o réu? Eu sempre fico na defesa, né? Porque sempre quem vai acusar é a promotoria. E nos casos que eu defendi, eu sempre consegui tirar a qualificadora. Aí eu te falo, né? É aquela circunstância. Quando você está explicando para um júri, as pessoas que estão no júri, a maioria delas não tem conhecimento, né? Então, é difícil para elas entenderem a qualificadora. Então, se elas não entendem, elas ficam em dúvida, elas não atribuem aquela circunstância àquela pessoa que está sendo acusada. Porque, às vezes, por exemplo, nesse caso que você citou, o casal estava discutindo, não tinha agravante nenhum, por exemplo, poderá não ter acontecido nada antes, naquele surto, ele matou. Femicídio. Declarado. Né? Sim. Mas poderá alguém dizer que é um feminicídio, Sim. porque uma mulher foi assassinada pelo seu companheiro, por alguém, e pronto. Uhum. Mas na amnésia do caso, você vê que não tinham agravantes para o feminicídio. Aí é femicídio. Sim, porque, por exemplo, no caso que você explicou, me parece que não há qualificadora de uma discriminação em razão do sexo feminino e nem do menosprezo. Aquilo aconteceu no auge de uma briga, que a circunstância você não conhece. Pode ter sido qualquer outro motivo que não faça incidir a qualificadora, então não é. Claro, claro. Acredito que você de casa agora conseguiu entender com exatidão também este quesito. Mas, querendo ou não, está ligado ao outro, né?
vai da habilidade do advogado de discernir um e outro, ou fazer com que o júri entenda um pelo ou o outro, ou opte um ou outro. Sim, e também tem a ver com a produção de provas, que é a maneira que foi feita a produção de provas, que às vezes você consegue achar indício, testemunhas, e consigam fazer com que você aplique com efetividade a essa qualificadora do crime. E aí você vai conseguir ter mais sucesso, né? A pena máxima já chega a perpétua, não? Não. Não? A gente não tem prisão perpétua no Brasil, né? O máximo que você chega, essa pessoa pegar 90, 120 anos, ela vai cumprir 30 anos. E aí vai para casa, bonitinha. Vai, mas quanto mais qualificadora estiver, mais ela vai aumentar a pena, né? Quer dizer, pode cumprir uma, mas continua na outra. Sim. E assim vai. E o sistema prisional, como é que está nesse auê todo? Então, a gente está tendo o presídio sendo constantemente interditado por causa desse aumento, né, na falta de vagas no sistema prisional. A gente viu que recentemente o ministro, né, o Moro, ele disse que ali na proporção, né, de habitantes a cada 100 mil habitantes no nosso país, nós estaríamos ali em 24º lugar na quantidade de lotações do sistema prisional, né, de encarceramento. Mas veja, pode dar a impressão para alguém que isso não é muito, mas é muito, porque a gente não leva em consideração que causa uma certa revolta no policial, porque ele prende e muitas vezes o juiz solta. Mas o que ninguém se pergunta, que muita gente não se dá conta, é por que em muitas situações os juízes são obrigados a soltar. Bom, se o presídio está interditado, a gente já tem uma superlotação e a gente não tem a construção de novos presídios, aonde que eles vão colocar isso? Porque eles também respondem. Eles não podem simplesmente colocar a gente sem ter onde pôr. Eles vão ter que colocar em algum lugar. Então, pode ser que eles em algum momento façam um juízo de valor e os crimes que não são tão graves, eles deixam na rua. Mas será que era isso que eles realmente queriam? Né? Ou será que eles estão sendo, de alguma forma, obrigados a fazer isso? E se mandar para outro lugar, o outro lugar também está lotado, não vai receber. Então, assim, a gente tem que parar com essa mania de dizer bandido bom é bandido morto, é bandido dentro do presídio. Porque a visão das pessoas está limitada. Eu preciso dizer onde que eu vou colocar esse preso. Tem que ser construído mais presídios. A gente está falando bastante em a diminuição da menoridade penal. Você vai diminuir a menoridade penal e vai colocar aonde essas pessoas? Você vai colocar um menor de 16 anos dentro do sistema prisional? E que lugar? Porque a gente não tem. Então, antes de pensar na redução da menoridade, a gente tem que dizer aonde a gente vai botar todas essas pessoas. Os daqui também lotados? Sim, os daqui geralmente estão lotados. E o presídio regional mesmo, ele está numa condição difícil, complicada, né? É bem... E, os que são eleitos e julgados, digamos assim, por esses crimes de feminicídio, Maria da Penha, todos vão para o presídio também? Vão para o presídio. Todos eles vão para o presídio. E ficam lá na vala comum, como eu digo? Não, eles não ficam na vala comum. Tem uma separação dentro do presídio, né? Cada crime numa determinada galeria, né? A gente tem essa separação. O que a gente não está tendo mesmo é vaga, né? Sim. Porque o ideal é que os presos estivessem trabalhando, eles tivessem acesso a alguma forma de reeducação, não só ressocialização, mas reeducação, que eles tivessem acesso a aprender, a estudar, mais acesso a livros, a coisas que fizessem com que ele realmente mudasse a forma dele de pensar. E o presídio regional mesmo a gente quase não tem. E até o próprio trato social, né? Sim. Com as pessoas, com as diferenças, com as mulheres. Com certeza, devolver um novo cidadão para a sociedade, sim, né? Mas a gente não é o que a gente tem visto. E nesses casos, para esse estilo de crimes que nós estamos falando, né? O quesito formação e também facilita algumas nuances neste crime, por exemplo, eu sou um advogado, eu sou, já anexei a tua profissão, um jornalista, tenho curso superior e tal, isso na hora lá tem algum...
Leandro, Alguma benesse, digamos? o que acontece? A lei diz que todo mundo que tem curso superior ficaria numa cela separada, mas a gente não tem nem cela para botar quem está lá Então dentro. fica todo mundo no... A gente não costuma ver tanto. É porque assim, ó, a nossa visão é sempre da massa, né, que está preso. Quando alguém famoso vai preso, geralmente fica no outro sistema prisional, vai para um outro estado, é um crime mais grave, a pessoa consegue ser beneficiada de alguma forma, de maneira que a gente não tenha tanto acesso a tantas pessoas com privilégio, tá? Mas o que eu posso te dizer é que hoje, pelo menos aqui, a gente não tem um lugar exclusivo para essas pessoas. Elas vão ter que ficar com todo mundo. A gente não tem vaga nem para quem está lá dentro, ainda mais uma vaga especial para quem venha entrar, né? O ideal seria que a gente tivesse... Sim, ou seja, o ideal é ser cidadão cordato, honrado, cumpridor dos seus direitos e deveres, para não cair lá, então. Com certeza. Para a gente encerrar assim com uma maestria chave de Diamond, como eu digo assim, né? Para nesse quesito você como mulher também, né? Não, porque não adianta dizer que primeiro vem a advogada, não, porque é um conjunto, né? É uma mulher advogada. O que recado, o que fica da nossa pauta de hoje, desse quesito feminicídio, Lei Maria da Penha, criminalidade, sistema prisional, enfim? Leandro, eu acredito que a gente está vivendo um período de mudanças. Eu acho que nunca houve uma valorização, respeito ao cidadão como a gente está tendo hoje. Há um consenso geral, há um sentimento íntimo nas pessoas, um senso de justiça. As pessoas não aturam mais injustiça. Hoje em dia as pessoas gritam, elas estão saturadas de injustiça. Então, assim, ó, o melhor é que a gente tenha consciência, que a gente mude e que a gente entenda que a corrupção, ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima, ela parte da gente. Se nós formos honestos, se nós tratarmos as pessoas como igual e dar a elas o respeito que nós achamos que a gente merece, e nós não praticarmos intimamente atos de corrupção, a gente vai mudar, porque está mudando. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tem muito mais gente que sai todos os dias para ajudar os outros do que pessoas que praticam atos ilícitos. Só que essas pessoas, elas são invisíveis, as pessoas não enxergam ela. Mas existe, é possível, e eu acho que a mudança está estampada na cara de cada um de nós. Basta ver. Claro, importantíssimo. Inclusive, não deu tempo aqui para a gente conversar, mas a gente se despede dizendo que as nossas mulheres merecem o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, assim como todo e qualquer cidadão, os homens, as crianças, enfim, todos nós. E principalmente aqueles que fazem e se doam pelo outro também merecem. Eu estava vendo uma postagem sua e quero lhe parabenizar para você e o seu grupo pelo trabalho lindo com os moradores de rua, né? Entregando não só um conforto material, mas um conforto em palavras, um conforto em se importar com o outro. Isso é maravilhoso. Dá pauta para um próximo programa. Fico bastante feliz. Obrigado pela sua visita. E vocês fazem sempre? Como é que funciona? A gente tem um grupo de assistência, de voluntariado, e sempre que possível a gente faz. Agora em outubro nós vamos fazer uma para as crianças. Mas eu quero aproveitar o gancho para dizer que nesse dia, a maioria das pessoas na rua que a gente atendeu, elas já tinham sido atendidas por pastores, por igrejas, por padres, né? Uma daquelas fotos que você viu ali perto do mercado municipal, tinha 5 grupos naquele local, 5 grupos. Isso é uma prova de que tem um monte de gente na rua ajudando, sendo bom, praticando boas ações. Só que essas pessoas, elas são invisíveis, elas não estão fazendo por divulgação, elas estão fazendo por amor. Viu só? E com atos como esse diminui tudo, né? Diminui criminalidade, diminui feminicídio, diminui Maria da Penha, diminui tudo. Vejam só. Gostaram do programa de hoje? Espero que tenham entendido o que é femicídio, homicídio feminino, disse certo, né? Isso. E o que é feminicídio. Amanhã vamos continuar aqui levando para você o nosso jornalismo social informativo. Vamos falar de saúde, qualidade de vida, de enaltecer a nossa alegria, exames e tudo mais que precisamos. Você, homem e mulher, para a sua saúde estar perfeita. Recebo o Dr. Giscard Ciervo Conte trazendo muitas novidades. Muito obrigado pela companhia. Continue conosco aqui, TV Brasil Esperança. Shine bright like a diamond.